O Castelo Infinito é o último arco de Demon Slayer, e ele começa assim que Muzan e todos descobrem que Nezuko é um Oni com o poder de sobreviver à luz do sol. Isso significa que ela não pode ser derrotada por ninguém. Esse era o verdadeiro segredo da imortalidade que Muzan sempre procurou ao longo dos anos, já que sua única fraqueza é o sol. Então ele se prepara junto com seus luas superiores para a guerra final de Demon Slayer. Se ele absorver a Nezuko, ele ganha os seus poderes e fica totalmente invencível, onde nem mesmo a luz do sol pode vencê-lo. Então Tanjiro, os Hashiras e Tamayo unem forças para a última batalha decisiva de Demon Slayer. E eles também descobrem que Tanjiro tem uma marca especial que está ligada aos antigos Hashiras do passado. A marca dá um poder especial para quem a tem, a habilidade de ver o mundo transparente e entender os seres vivos. Eles acreditam que é a chave para rivalizar com Muzan e os outros luas superiores, que é de despertar as marcas e as lâminas vermelhas. Mas no meio do treinamento, enquanto todos se preparavam, Muzan já decide invadir o quartel-general dos Pilares, ou Hashiras, tanto faz a forma que você o chama, e decide ir atrás do líder deles, o Bayashiki. E é assim, em meio a esse conflito, que começa o arco final. Muzan e o Bayashiki têm uma conversa rápida, onde o líder dos Hashiras revela que ele e Muzan são da mesma linhagem, e por causa do pecado do Muzan de séculos atrás de se tornar um monstro, uma maldição veio para a família dele, e é por isso que ele tem aquela doença. Mas o único jeito de consertar as coisas é livrar o mundo da própria doença que eles criaram, o Muzan. Por isso a família dele vinha de gerações a gerações ajudando os Hashiras e tentar acabar com o reinado de Muzan. Muzan, vendo isso, desdenha dele de como ele era fraco e patético, porque acusavam Muzan de ser um monstro, uma anomalia, mas ele já havia vivido por 1000 anos e nunca envelheceu e nunca teve nenhuma consequência dos seus atos e seria eterno. Mas o Bayashiki disse algo que tocou Muzan. Ele pode matá-lo, pode ir atrás de cada Hashira um por um, porque eles compartilham algo maior do que eles mesmos, o sentimento de esperança e amor que protegerá e criará um mundo para as próximas gerações, onde todos serão lembrados. Mesmo que ele morra, os Hashiras carregarão seus ideais com ele, mas já o Muzan, se ele morrer, nenhum de seus Onis carregará nada, nenhum ideal ou pensamento, e morrerão todos junto com ele. Muzan não semeou nada, e é por isso que ele não será eterno no coração das pessoas, nem mesmo que ele seja imortal. E isso de algum jeito tocou o Muzan e o fez sentir raiva, porque era verdade, ninguém o seguia por admiração e sim por medo. Muzan, tomado pela fúria, mata o Bayashiki, e todos são avisados pelos corvos e correm em direção à casa para proteger o mestre, mas assim que eles chegam lá, ela explode. O Bayashiki sabia que Muzan iria atrás dele e planejou tentar levá-lo junto, e todos os Hashiras chegam para ver o que houve, e Muzan estava se regenerando, mas tinha um problema. O Bayashiki colocou na explosão bombas de espinhos que fincaram na carne de Muzan, tudo isso com o objetivo máximo de atrasar a sua regeneração e deixá-lo vulnerável em meio às chamas, enquanto o fogo o consumia. Muzan estava chocado, nem mesmo ele tinha pensado em tamanha loucura. O Bayashiki se explodiu junto com a sua família só para de algum jeito tentar atrasá-lo. Ele então percebe que sua ida lá de alguma forma havia sido calculada, eles o estavam esperando, e é assim que ele percebe que foi direto para a toca do monstro, e de repente bolas de carne caem do céu em sua direção, e elas então se transformam em milhares de espinhos gigantes, estacas que vão fincando na pele do Muzan, o prendendo, e ele toma um susto. Aquilo era uma dominação demoníaca, mas como um Oni poderia estar junto com os Hashiras? Isso imobilizou Muzan. Ele tenta então absorver os espinhos, mas foi surpreendido. Alguém perfurou seu coração com um punho, e era Tamayo, e ela revela que a técnica dos espinhos pertence ao homem que Muzan transformou lá atrás em Asakusa, e Muzan, vendo isso, era como se o destino tivesse conspirado contra ele, como uma cobra enrolando no seu pescoço aos poucos. Muzan então percebe que ele foi perfurado na hora que ele estava usando sua técnica de absorção. Isso significava que ele também estava absorvendo o punho da Tamayo, então ela revela que ele também estava absorvendo o que tinha no punho dela. Era um remédio especial que ela desenvolveu com sangue dos luas superiores, um remédio capaz de curar um Oni em um humano, e era o mesmo remédio que foi dado a Nezuko há pouco tempo. Tamayo e Shinobura, pilar dos insetos, trabalharam juntas para fazer uma série de fórmulas para acabar com o Muzan. Juntando a mente das duas maiores cientistas, elas conseguiram elaborar esse plano. Muzan se enfurece e diz que ela não deveria estar fazendo aquilo, e ela revela seu ódio por Muzan desde quando ele o transformou em Oni, onde, sem controle de seu poder, ela atacou a sua família. E Muzan diz que mesmo depois de ter o controle, ela continuou indo
atrás de humanos enquanto estava ao lado dele. Enquanto era atacada por Muzan, ela revela que aquele era o seu pecado e que morreria levando ele junto com ela. Muzan então olha surpreso para trás e é acertado por Gyomei, o Hashira das rochas, que destrói o Muzan, deixando o corpo dele em pedaços. Em flashbacks, vemos que tudo isso era de fato um plano. O Bayashiki, Tamayo, Gyomei e mais alguns trabalharam juntos sabendo que Muzan viria para o confronto final, ele viria atrás de Nezuko, então eles elaboraram esse plano, um plano final para derrotar Muzan. Muzan então se regenera do seu corpo destruído por Gyomei, e então eles percebem que era verdade. Muzan podia mesmo se regenerar mesmo que sua cabeça fosse cortada, o que era um problema. O plano A havia sido cumprido, imobilizar o Muzan e atrasar ao máximo a sua regeneração, assim Gyomei então acertaria sua cabeça naquele momento o matando. Mas como Muzan era imune a isso, vinha a parte mais difícil, o plano B, segurar ele a noite toda até o nascer do sol. O combate mais difícil viria, o Rei dos Onis versus os Hashiras. Muzan usa seu poder e lança uma corda de espinhos contra Gyomei, mas naquele momento mais Hashiras chegam e vem a cena. Muzan imobilizado por grandes estacas de espinhos enquanto segurava Tamayo. Gyomei então grita dizendo para terem cuidado, aquele era Muzan, e eles tomam susto. Aquele homem, o homem que todos temiam e buscavam durante anos, era o Muzan. Vale lembrar que ninguém conhecia ou tinha visto ele, não sabiam como ele se parecia. O único que havia visto era Tamayo e Tanjiro. Tanjiro chega no local e grita o nome do Muzan, jurando acabar com ele. E todos os Hashiras naquele momento sacam suas espadas e usam suas respirações e iriam usar tudo ao mesmo tempo para dar um golpe final em Muzan. Mas no último momento, todos são teletransportados e começam a cair. Muzan então grita para eles que foram tolos achando que podiam encurralá-lo. E todos são teletransportados para a fortaleza de Muzan, o Castelo Infinito. Os Hashiras foram separados caindo em lugares aleatórios, agora em um lugar estranho, no terreno do inimigo, e o pior, estavam sendo caçados pelos Luas Superiores. Enquanto caía, Tanjiro é salvo por Tomioka, mas na sala que eles caíram estava lotado de Onis, e eles vão enfrentando-os um a um. Enquanto isso, Obanai, o Hashira das Serpentes, e Mitsuri, Hashira do Amor, enfrentam Onis em outro local. Outra dupla em outro lugar eram Gyomei, o Hashira das Rochas, e Tokito, o Hashira da Névoa. Sanemi, o Hashira do Vento, sozinho também enfrentava Onis em algum lugar do Castelo Infinito, e Inosuke também corria pelo castelo, e Genya também estava lá perdido, mas outra pessoa corria com vontade procurando alguém em meio a esse castelo infinito. Era Zenitsu, que sentiu a presença de alguém familiar. Shinobu, perdida no castelo, encontra Douma, o Lua Superior 2, e então a batalha começa. Shinobu estava se preparando para ter uma batalha de vingança. Doma era o demônio que havia matado a sua irmã. Enquanto Doma se lembrava de como tinha matado a irmã de Shinobu, ela o acerta com a sua espada em seu olho, usando sua respiração do inseto. Doma usa seu poder de Lex com gelo e Shinobu se joga para trás, desviando. Ele ironiza que ela foi rápida, mas que deveria ter acertado seu pescoço, afinal o golpe dela havia sido inútil. Então, ela disse a verdade. Sua estacada no olho não o mataria, mas o veneno na lâmina sim. Doma então se recontorce e sente os efeitos do veneno. Então, enquanto morria, de repente ele se levanta rindo, ele decompôs o veneno que ela colocou nele e se cura. Ele sabia que dentre os Hashiras, um deles usava um veneno. Eles haviam trocado informações com os Luas e se preparado para enfrentar eles, e ele então começa a brincar com ela em batalha, sendo ferida pelos seus golpes, e toda vez que ele recebia o veneno, seu corpo então se adaptava a ele e se curava. Enquanto isso, ele impregnava no ar o seu poder de gelo, e o ar frio que ela respirava ia para os seus pulmões, a congelando por dentro. Esse era um dos seus poderes do seu leque. Ela então pula para um golpe mortal, mas é ferida por ele no ar, e ele ironiza isso, que ela deveria parar de ficar focando em fincá-lo com seu veneno e mirá-lo em seu pescoço, mas sabia que ela jamais faria isso porque ela era fraca e pequena. Sua espada e seu poder eram fracos, e mesmo com uma ferida mortal, ela se levanta se lembrando de sua irmã e da promessa que havia feito, e mesmo sendo fraca, ela daria tudo de si para derrotá-lo. Doma se surpreende, afinal ele havia cortado sua clavícula, ferido seus pulmões e costela, e que ela nesse ponto já deveria estar no chão, mas Shinobu não, ela estava em pé e se prepara com suas últimas forças, usando a sua respiração, e fica com seu veneno nele no ar. Naquele momento, os dois caindo, Doma segura maravilhado com a sua última tentativa de matá-lo antes de morrer. Shinobu estava presa por ele, e naquele momento Kanao entra na sala e presencia tudo. Doma estava segurando Shinobu, ela tenta atacar para protegê-la, mas Shinobu some nos braços do Lua Superior 2. Ela havia sido absorvida por Doma. Shinobu havia morrido, enquanto Doma se gabava da sua morte. E em outro lugar,
Zenitsu alcança o seu objetivo. Mais determinado do que nunca, ele chega e encontra Kaigaku, que junto com Zenitsu eram treinados pelo velho Jigoro, o detentor da respiração do trovão. Kaigaku havia superado e aprendido todas as 5 formas das 6 formas da respiração do trovão, menos a primeira, enquanto Zenitsu, que era inútil, havia aprendido somente uma forma da respiração, no caso a primeira, menos as outras 5 restantes que Kaigaku dominava. Então Kaigaku, que ocupava a posição de Lua Superior 6, ou seja, ele era um Oni e anteriormente um Hashira e amigo de Zenitsu, mas em meio a isso, em algum lugar do Castelo Infinito, Tomioka corria para encontrar os outros, mas são surpreendidos com as notícias pelos corvos de que Shinobu havia morrido. O filho de Ubayashiki e suas irmãs haviam sobrevivido e estavam dando suporte para eles à distância, usando os corvos e o poder da Tamayo com selos especiais. Eles estavam monitorando todos os campos de batalha para auxiliar os outros Hashiras a se encontrar, e nesse momento Kaigaku, Lua Superior 6 e Zenitsu discutiam. Eles haviam sido amigos e pupilos do mesmo mestre, mas agora eram rivais. Kaigaku se gaba de ter o poder e Zenitsu lamentava de que ele não havia dado valor para o avô deles. Naquele momento de fúria, Kaigaku usa seu poder de trovão negro e a batalha começa. É Zenitsu versus o Lua Superior 6. Kaigaku zomba dele ser fraco, então Zenitsu divide seus trovões e o fere, surpreendendo ele de que aquele que ele chamava de idiota inútil havia ficado mais forte. Kaigaku então lembra de como havia se tornado um Oni. Ele em uma missão esbarrou com o primeiro Lua Superior e perdeu em confronto. Achando que iria morrer, ele se curva para aquele ser e implora por sua vida. Então um homem entrega para ele o seu sangue e diz que ele tem a chance de se tornar um deles. Comparado ao medo da morte vindo daquele ser, o Lua Superior 1, Zenitsu não era nada. Kaigaku lembra de como Zenitsu era inútil e de como aquele velho era fraco e se enfurece e libera o seu poder novamente. Usando o seu segundo estilo da respiração do trovão, mais o poder de Oni, Zenitsu desvia surpreendido com o poder dele. Então Kaigaku usa o terceiro estilo e ataca de novo. Ele consegue ferir Zenitsu, que lembrava dos bons momentos deles juntos. Então Kaigaku usa para finalizar o seu sexto estilo de respiração do trovão e joga Zenitsu para longe com um golpe mortal. E ele revela para ele que a sua respiração havia ficado muito mais forte com o poder de Oni. E enquanto Zenitsu caía para a morte, ele se lembra do seu passado, dele e do seu avô. E de repente no ar, Zenitsu ainda vivo se segura, surpreendendo Kaigaku, e decide acabar aquilo de uma vez por todas, usando o seu sétimo estilo e corta a cabeça de Kaigaku. Zenitsu então, caindo para a morte junto com ele, revela que aquele estilo ele mesmo havia criado, pois sonhava lutar de igual para igual contra o seu antigo parceiro. E os dois continuam caindo naquele abismo infinito. A respiração do trovão possui 6 estilos e Zenitsu havia criado um sétimo, mas ele havia sido salvo por Yushiro, o assistente de Tamayo, que com os outros médicos começaram a cuidar dele. E em outro lugar do castelo, Tomioka e Tanjiro, que corriam para alcançar as outras pessoas, são atacados por um inimigo poderoso, a casa, o Lua Superior 3. E em outro local, Muzan se transformou em gigantesco casulo de carne e estava absorvendo Tamayo aos poucos. Dentro do casulo, ele dissolvia a fórmula de cura que Tamayo havia dado a ele, e Tamayo se desespera, porque estava sendo absorvida também. Já na base secreta, Nezuko estava sendo cuidada e guardada. Eles estavam esperando o processo de cura dela terminar, e haveria uma chance de transformá-la em humana. Era uma alternativa. O plano dentro de um plano. O plano A havia dado errado. Muzan havia regenerado sua cabeça, e agora o plano B era segurar o Muzan até o nascer do sol. E tinha o plano C, que se o Muzan ganhasse dos Hashiras, ele não conseguiria absorver o poder dela de Oni e se tornar imune ao sol, já que naquele momento ela provavelmente estaria curada e seria uma humana. E em outra luta, Tanjiro desviava dos punhos mortais de Akaza. Usando sua respiração da dança do deus do fogo, ele consegue cortar um braço do Akaza e desviar do seu golpe mortal, mas assim que ele cai no chão, Akaza tenta acertá-lo já com o braço regenerado e por pouco ele desvia. Se o punho batesse em sua cabeça, ele provavelmente morreria. Tomioka, olhando aquilo, fica admirado com as habilidades de Tanjiro e se lembra do momento em que viu pela primeira vez. Akaza reconhece a força de Tanjiro e decide lutar a sério. E então o confronto real começa. Akaza usa o seu poder de Oni para fortalecer as suas técnicas de artes marciais, algo que ele chama de a bússola, e parte para cima de Tanjiro e Tomioka, que desviam dos golpes mortais dele, ao mesmo tempo que atacam usando suas respirações. E os dois em combate usam a respiração da água e da dança do fogo, mas Akaza é muito poderoso, e eles também precisam lidar com os golpes dele, porque se acertar em cheio, é morte na certa. Akaza fica admirado com o poder e a vontade
rádio de Tomioka e então, com o descuido dele, ele o acerta jogando para longe e deixa Tanjiro ali sozinho com ele, que não conseguiu desviar a tempo e foi acertado em cheio. Mas então Tanjiro disse a ele palavras que o tocaram em seu coração. Enquanto a casa falava sobre as pessoas serem fracas e que elas morrem por conta disso, sendo essa a lei da natureza, Tanjiro disse que lá no fundo, mesmo que ele não se lembre, ele algum dia já foi um humano e alguém indefeso, uma criança fraca que foi cuidada e protegida por alguém forte. A casa então foi subitamente exposto às memórias que ele nem mesmo sabia que tinha, e isso o irritou, fazendo partir para cima dele de novo. A luta continua com a casa cada vez mais jogando Tanjiro contra a parede, enquanto ele desviava usando suas respirações, ao mesmo tempo em que tentava estudar os poderes do oponente. De alguma forma, os punhos sempre iam para os pontos vitais, como um imã sempre atraindo para o lugar certo, e de algum jeito a casa sempre conseguia rebater os golpes, mesmo que ele não estivesse vendo, mas assim que ele se deu conta, havia sido pego pelo inimigo. A casa travou a espada dele com as palmas de sua mão e iria quebrá-la, impedindo Tanjiro de prosseguir com a luta. Tanjiro se desespera e tenta até dar uma cabeçada nele, mas era inútil, a espada se quebraria, e assim que ele iria fazer isso, ele é cortado pela respiração da água. Tomioka conseguiu voltar para ajudar. Então, o duelo estava prestes a iniciar, e Tomioka descobriu como ele conseguia sempre saber e acertar os pontos vitais do oponente. A casa podia ver o mundo transparente. Tomioka descobriu isso porque ele também podia ver. Ele acabou de despertar a marca e agora ele poderia lutar de igual para igual contra a casa. Tanjiro tinha que correr contra o tempo e descobrir uma maneira de derrotar a casa. Ele sabia que Tomioka não aguentaria por muito tempo. Ele iria cansar e perderia em velocidade para a casa, e então morreria. Ele então se lembrou das palavras de Akaza sobre algo conhecido como espírito de batalha, algo que Inosuke mencionou, uma espécie de sexto sentido. A pele e o corpo junto com os reflexos se movem quase que de forma automática porque sentiu a intenção de matar no golpe de alguém. Mas Inosuke disse que havia encontrado uma velhinha que burlava o sexto sentido dele. Ela não tinha intenção alguma de matar, portanto era invisível para essa técnica de previsão e reação. Tanjiro então resolve partir para cima de Akaza e testar isso na prática, para entender a bússola dele e o poder que ele usa. E Akaza consegue, mesmo sem ver, segurar o golpe de Tanjiro, e então todas as palavras dele fizeram sentido naquele momento. Espírito de batalha, imã, intenção de matar, bússola e território supremo. De alguma forma tudo estava ligado, como um mecanismo, mas naquele momento, com a guarda aberta, a casa foi dar um golpe mortal que mataria Tanjiro na hora. Mas Tanjiro foi tomado por uma vaga lembrança do passado. Enquanto seu pai ensinava sobre a dança do deus do fogo, ele falava de como fazia a dança por horas. Antes ele se cansava rápido, mas conforme o tempo passava, ele pôde fazer os movimentos com suavidade e leveza, limpando a mente e deixando o sangue percorrer os vasos sanguíneos e os músculos. Quando a mente estiver limpa o suficiente e tudo estiver fluindo em harmonia, ele será capaz de ver o mundo transparente. Um nível de técnica que é possível alcançar os limites físicos de um ser humano e ser capaz de levar as suas forças e reflexos a outro nível. E então, poucos milímetros de ser acertado pelo golpe mortal de Akaza, Tanjiro desvia e então percebe que por um momento ele esteve no mundo transparente, um estado de espírito elevado sobre-humano, que permite ver os seres vivos quase que transparente, expondo seus órgãos e pontos vitais. Então, naqueles segundos, estando com o mundo transparente ativo, tanto sua força e reflexos se tornam absolutos, e Tanjiro então desvia completamente do ataque e agora tem uma chance de derrotar ele, usando esse poder. Tomioka intervém enquanto Tanjiro é jogado de lado. Ele tenta acertar a casa, mas em um movimento descuidado, a casa destrói sua espada com os punhos e então se prepara para dar o golpe final. E assim que ia matar Tomioka, seu punho havia sido cortado por Tanjiro, e ele então sentindo uma presença estranha, e Tanjiro vendo o mundo transparente, a casa usa sua bússola, o seu poder de Oni, e gera múltiplos ataques mortais que acertam todo mundo. Tomioka cai para longe ferido. A casa então tenta fazer uma oferta dele se tornar um Oni e não morrer igual Tanjiro, mas Tomioka não entende nada. Como assim morrer igual Tanjiro? Já que Tanjiro está bem ali atrás dele. Era como se de algum jeito a casa não visse ou sentisse sua presença. Na verdade era porque Tanjiro conseguiu mascarar a sua intenção assassina, deixando a técnica de Akaza cega para ele. Tanjiro então grita pelo nome de Akaza e os dois trocando o último golpe. Tanjiro usa sua respiração da dança do deus do fogo e corta a cabeça de Akaza. Akaza, vendo aquilo tudo, tenta relutar na sua morte e entender como ele havia tomado aquele golpe. Sua bússola não havia detectado Tanjiro, era como se ele fosse uma planta. Não havia intenção alguma de matar em seus olhos, mas relutando ele segura sua cabeça para que ela não escape, tentando forçar uma regeneração. Tomioka, desesperado para impedir aquilo, joga sua espada quebrada que perfura a cabeça de Akaza e a faz cair no chão.
chão, e então a sua cabeça começa a se desintegrar. Ele havia sido derrotado. Tanjiro cai devido ao cansaço, mas algo estava errado. O corpo continuava em pé, não havia se desintegrado. E então o corpo fica ativo e começa a lutar. De alguma forma, a casa estava tentando evoluir igual Muzan, tentando fazer com que sua cabeça não fosse mais o seu ponto vital. Tanjiro é jogado para uma parede e desmaia. O corpo de Akaza vai em direção a ele para dar um golpe mortal. Tomioka, vendo aquilo, tenta impedir. Ele pega a espada caída e usa sua respiração cortando o corpo de Akaza, mas ele começa a se regenerar. Tomioka, assustado, tenta usar suas últimas forças, mas o corpo de Akaza é tomado novamente por uma memória sobre o seu passado, de quando ele ainda era humano, que eu não irei abordar aqui, tem um vídeo no canal, assim como o passado do Lua Superior 1. E as memórias do Akaza vieram a ele e ele se lembrou das pessoas que ele amava. Mas seu corpo continuou lutando e Tanjiro acorda desesperado e o acerta salvando Tomioka. E enquanto regenerava sua cabeça de novo, por um rápido momento de lucidez, a parte humana de Akaza fez com que ele usasse o seu próprio golpe em si mesmo, se explodindo, impedindo ele de continuar. Mesmo a parte de Muzan seduzindo para ficar viva, a parte humana de Akaza aceitou a sua morte e cancelou a sua regeneração. Assim, Akaza, Lua Superior 3, morre. Tanjiro e Tomioka caem esgotados e os outros são noticiados com a derrota de Akaza. Agora, nesse momento, Doma e Kanao estão para lutar e Kokushibo, Lua Superior 1, está para encontrar o seu oponente. Doma e Kanao iniciam sua batalha. Eles precisam vingar Shinobu. Doma tenta atacar com tudo, mas ela desvia e acerta ele. Ele então se atenta de que ela não está respirando a sua técnica do pó de gelo. De algum jeito, Shinobu passou a informação com um sinal de mão antes de morrer, mas ele ficou admirado de como ela conseguia lutar sem respirar, mas sabia que era só uma questão de tempo até ela tomar ar de novo. Kanao, usando sua fúria e raiva, pega isso para se fortalecer e ataca ele usando a sua respiração da flor. Doma rebate com sua técnica de nevasca com leques e Kanao contra-ataca usando o seu segundo estilo de respiração da flor. Doma se surpreende de como ela consegue contra-atacar tudo com perfeição, então entende o segredo dela. São os olhos. Kanao tem olhos especiais que a faz ver movimentos de uma forma perfeita e reagir a eles. Isso porque ela enxerga a contração dos ombros e do músculo, então entende qual parte do corpo e o movimento que o inimigo irá fazer. Assim ela pode reagir e se preparar para o golpe. Então Doma foca em seus olhos para ferir eles, mas por pouco não acerta em cheio. Kanao desvia, mas é ferida de raspão no rosto. Mas assim que desvia, ela contra-ataca com a respiração da flor, mas Doma usa seu leque de nevasca. Ela tampa a respiração, mas percebe que o alvo da névoa de gelo eram seus olhos. Ele microfragmentou o gelo com o objetivo de congelar os olhos dela. Ela desvia, mas é pego em outra técnica de gelo dele. Ela cai na água, mas logo se recompõe e parte para cima, mas é pega de surpresa quando ele invoca duas estátuas de gelo que cospem fumaça congelante. Elas congelam tudo instantaneamente quando toca. Kanao teve que desviar e passar a ficar na defensiva, mas assim que se afasta para longe dele, do alto caem estalactites afiadas de gelo. Ela desvia com sua espada, mas é ferida pelo impacto. Doma se gaba que desse jeito ela só fica cada vez mais longe de cortar a sua cabeça. Ela se prepara para atacar, mas de repente Doma some e então pega a espada da mão dela sem ela ver, tudo dentro de um segundo. Nem mesmo seus olhos puderam acompanhar. Ele então, segurando a espada dela, a crava no chão e usa o seu poder de gelo em sua direção. Doma usa nuvens misturadas com fragmentos de gelo. Kanao trava sem saber o que fazer. Será que era uma armadilha dentro de uma outra armadilha, como na última vez? Ela estava sem espada, não podia usar a sua respiração para rebater e qualquer movimento seria a morte. Então, quando estava prestes a morrer, Inosuke surge do teto quebrando tudo, a salvando e usando a sua respiração da besta, e assim a luta ganha um novo participante. Inosuke então vai em direção a Kanao, dizendo que ela está ferida e que Shinobu brigaria com ele se ela se machucasse ainda mais, mas com o olhar da Kanao, ele percebe então que Shinobu estava morta. E Doma confirma dizendo que ela não morreu, que vive dentro dele junto com todos que ele absorveu. Inosuke parte para cima dele furioso e Kanao grita para ele não inalar o frio dos leques e então usa sua respiração da besta. Doma se prepara para dar o golpe final com o leque, mas Inosuke rebate com seu pé, pega a espada da Kanao e volta em direção a ela, entregando a sua espada. Doma se admira com a velocidade dele e parte para cima. O jeito aleatório e sem lógica de luta de Inosuke o confunde e ele acerta um golpe em Doma que não parece surtir efeito. Doma pega a máscara de Inosuke e se lembra do rosto dele. Os dois no passado haviam se encontrado. A mãe de Inosuke havia fugido para o templo enquanto ele era um bebê. Ela sofria na sua família e ficou lá com Inosuke cuidando dele, mas um dia ela descobriu que Doma devorava os seus seguidores e ela, sabendo disso, fugiu com Inosuke, mas era perseguida
perseguido por ele, mas vendo que ia morrer, ela joga Inosuke do penhasco, então é morta por Douma. E lembrando de tudo, Inosuke se enfurece, mas é acertado em cheio por ele. E deixando as memórias tomarem conta, ele se lembra do rosto de sua mãe e no dia que Douma fez aquilo com ela. Então ele se levanta sacando as suas espadas para continuar a luta. Inosuke parte para cima dele tentando calá-lo para parar de dizer coisas sobre a mãe dele, jurando que iria mandá-lo para o inferno. Mas isso era provocação do Douma, que usa o seu poder de gelo para se esconder na névoa. Mas Inosuke usa suas lâminas para dispersá-las. Mas no meio da distração, Douma é acertado por Kanao. Douma então recua e invoca um boneco de gelo que luta por ele. Douma deixa um pequeno exército de boneco de gelo enquanto foge em direção à saída. Ele não podia continuar lutando contra um inimigo desconhecido, afinal a casa havia sido derrotado. Todos tentam ir em direção a ele para impedir que fugisse, mas os bonecos de gelo usavam seus poderes e impediam. Douma então faz mais bonecos. Inosuke desvia e é quase atingido fatalmente pelos bonecos de gelo. Kanao então pede para ele aguentar mais um pouco, mas assim que Douma tenta sacar o que ela quis dizer com aquilo, era tarde demais. O seu rosto começa a se desmanchar e o veneno começa a fazer efeito, e ele então se lembra de Shinobu. Ela veio em sua mente junto com aquele sentimento de morte. Shinobu havia se preparado para a batalha para vingar a sua irmã. Ela havia colocado veneno de glicínia no seu corpo, o adaptando a ele por um ano inteiro, e com a ajuda de Tamayo, ela finalmente terminou sua fórmula, que fez especialmente só para enfrentar o Lua Superior 2. Quando ele a absorveu, ele também absorveu todo o veneno que estava nela, e era o seu corpo inteiro preenchido de veneno. Douma naquele momento estava morrendo por dentro. Kanao e Inosuke correm em sua direção para cortar a sua cabeça, mas ele então usa uma técnica poderosa que invoca uma gigantesca estátua de gelo. Então Kanao usa o seu último trunfo, uma técnica de respiração que afeta a circulação dos vasos sanguíneos dos seus olhos, mas fazer isso pode deixá-la cega. Ela usa sua técnica e pode ter a visão perfeita e reação absoluta. Com isso ela vai em direção a ele com a ajuda de Inosuke e eles conseguem cortar a cabeça de Douma. Assim, o Lua Superior 2 é derrotado e morre. Enquanto isso, o Hashira das Cobras e do Amor tentam derrotar o Lua Superior 4, que controla o Castelo Infinito, essa fortaleza gigantesca, mas são sempre jogados para longe por ela, que tem o controle das estruturas do castelo. E perto deles, o Pilar da Rocha e o da Névoa correm em direção a Muzan, mas o da Névoa é jogado para longe pelo poder do Lua Superior 4 de controlar o castelo e cai bem na frente do mais poderoso Oni depois de Muzan, o Lua Superior 1. Tokito levanta, então o Lua Superior 1 se surpreende. Aquele garoto era descendente do filho dele, de séculos atrás, de quando ele era humano. Inclusive a história dele já tem aqui no canal. Todo o passado do Lua Superior 1 e seus poderes estão explicadinhos aqui. Mas voltando, mesmo tremendo diante de tanto poder, o Pilar da Névoa se controla e parte para cima dele usando sua respiração. Então, usando seu poder, ele desperta a marca especial de Hashira, surpreendendo Kokushibo. Usando sua respiração da névoa, ele ataca Kokushibo, que apenas desvia, mas então ele saca sua espada e usa sua respiração da lua, cortando a mão de Tokito. Mas ele então para o sangramento usando o tecido e parte para cima dele de novo, mas é derrotado por ele, que oferece o seu sangue para assim então se tornar um Oni. Enquanto ele tentava convencer Tokito a aceitar o sangue de Muzan, Gena, que observava tudo das sombras, saca sua pistola, mas é atacado por Kokushibo, que corta sua mão, e então ele saca a outra mão que tinha uma espada e também é cortado. E quando estava prestes a sofrer o último ataque, o Pilar do Vento e seu irmão chega para ajudá-lo. E então a luta começa. Usando seu poder e força, o Pilar do Vento obriga Kokushibo a sacar a sua espada, a revelando por completo, que rebate sua técnica usando a respiração da lua. Então Sanemi, o Pilar do Vento, parte para cima de Kokushibo, que usa a respiração da lua, e ambas respirações se chocam em um golpe. E Sanemi entende o segredo da técnica dele. A respiração da lua gera pequenas lâminas lunares que giram, porém elas alteram seu tamanho e movimento. Se você desviar delas, elas podem ficar maiores para te acertar. Tendo isso em mente, ele agradeceu por ter percebido isso a tempo, senão teria morrido naquele golpe. Sanemi então usa sua respiração e manda um tornado em direção a ele, mas Kokushibo estava preparado. Ele era um ex-Hashira, um ex-caçador de Onis, e usa uma técnica de respiração, bem como o auxílio da marca especial dos Hashiras. E assim que o poder de Sanemi toca a lâmina de Kokushibo, Sanemi aproveita a distração e pula para cima dele, e Kokushibo rebate, mas Sanemi revela uma segunda espada que segurava com seu pé, e Kokushibo desvia da espada. A espada era de Gena, que ele havia pego do seu braço cortado. Kokushibo usa sua respiração e manda um golpe cheio de luz em direção a Sanemi, que rebate com o vento, mas é surpreendido por um segundo ataque que o atinge em cheio. Kokushibo então diz que é o fim para ele, mas então é surpreendido pelo sangue de Sanemi, que escorre dos seus ferimentos. O sangue raro dele causa tontura nos Onis, então ele usa esse momento para atacar Kokushibo, que rebate a espada dele e joga a lâmina no chão, apreendendo, então pisa nela. E assim que Sanemi ia ser atingido por um golpe mortal, Sanemi saca uma pistola e atira no rosto de Kokushibo,
que não teve escolha senão defender com a sua espada, cancelando um ataque que ele ia fazer no Sanemi. Então, enfurecido, ele usa sua respiração para um golpe final em Sanemi, mas algo acontece. Sanemi, o Pilar do Vento, é salvo pelo Pilar das Rochas, Gyomei, que se junta à batalha. Usando sua corrente com uma bola de estaca de metal gigante, cheia de espinhos, ele a balança para ir em direção a Kokushibo, que se surpreende com ele. Usando o mundo transparente, Kokushibo nota que Gyomei elevou seu corpo ao limite e se aperfeiçoou ao máximo. Ele então ataca usando seu poder. Cada golpe de sua corrente é como uma explosão de impacto. Kokushibo desvia, mas é surpreendido pelo outro lado da corrente, que tem um machado, e ele por sorte consegue desviar. Mas o outro lado da corrente chega de novo e enrola nele. Ele tenta cortar com sua espada, mas é inútil. Kokushibo então desvia para baixo, se livrando do nó da corrente. Isso surpreende com tamanhas habilidades. Até mesmo as correntes quebrariam sua espada. O ferro presente nelas é de mais altíssima qualidade que já existiu, passou séculos absorvendo a luz do sol. Aproveitando disso, ele sabe que Gyomei só tem vantagem a longa distância, então usa sua velocidade e se aproxima com tudo para perto dele, mas Gyomei some de vista dele. Ele, mesmo sendo grande, era rápido e aparece em cima de Kokushibo e usa o lado do machado rebatendo o ataque dele. E Kokushibo se prepara para usar a sua respiração da lua, mas a sua arma foi amarrada pela corrente e sua espada quebra. E quando estava prestes a levar um golpe final, Kokushibo rebate usando a sua respiração e lá estava a espada de volta no lugar. Ela havia crescido, a espada havia sido regenerada. Vendo que não haveria como vencer Kokushibo nesse estágio, Gyomei usa sua arma secreta que ele estava guardando para enfrentar o Muzan e desperta sua marca de Hashira. Tokito, que estava preso escutando o combate, finalmente consegue sair. Mesmo machucado, ele decide ajudar. Sabendo que iria morrer em algumas horas com a perda de sangue, ele fecha os seus ferimentos e decide pelo menos usar suas últimas forças para enfrentar o Lua Superior 1. Ele encontra Genin e o ajuda, e Genin explica os seus poderes. Ele devora os Onis e usa o sangue deles para adquirir parte dos poderes de um Oni. Com isso, mesmo se ele perder uma parte do seu corpo, basta que ele as coloque no lugar e elas se reconectam. Em meio à batalha, Kokushibo lamenta por Gyomei, já que quem desperta a marca morre quando faz 25 anos. Como Gyomei tinha 27, morreria dentro de algumas horas. E Gyomei disse que já sabia disso, desse risco, mas que o papel de um pilar era estar disposto a morrer pelas pessoas. Saber isso não muda o que ele sente. E ele lembra Kokushibo que no passado teve o Hashira que sobreviveu à marca, o irmão de Kokushibo, e isso deixa irritado, fazendo partir pra cima dele de novo. Então a batalha começa. A respiração da lua versus o estilo de luta de Gyomei. Sanemi, vendo aquilo, se aproveita e se junta à batalha tentando pegar Kokushibo de surpresa. E Genin naquele tempo consegue se curar, ainda mais rápido do que ele pensava. Isso porque ele comeu parte do cabelo de Kokushibo que foi cortado. Já que Kokushibo era um Lua Superior 1, ele então havia se regenerado mais rápido devido ao poder dele de Lua Superior. Mas então ele percebe que por ingerir o sangue daquele Oni, ele está mais próximo do sangue do Muzan e começa a escutar Muzan falando telepaticamente com Kokushibo, dizendo para não deixar que aqueles pilares cheguem perto dele. Kokushibo, que estava lutando com os dois, desvia dos ataques e ao mesmo tempo usa seu poder e então, com um breve momento, e desvia do golpe. Mas a sua orelha foi cortada e ela voa para longe. Mas então o Pilar do Vento da Rocha usa suas respirações ao mesmo tempo, criando uma combinação de golpes únicos. Isso porque eles treinaram juntos no arco anterior. Mas Kokushibo usa o seu poder e se aperfeiçoa e desvia daquilo, os ferindo mortalmente, liberando seu kimono, e ele usa o seu poder da sua espada, revelando que pode estendê-la para o tamanho que quiser. Esse é o poder dela. Kokushibo controla a espada como se fosse uma parte dele. Sanemi cai no chão, percebendo que foi salvo por Gyomei, que desviou o ataque mortal de Kokushibo com a corrente, mas mesmo assim ele perdeu seus dedos, e ele agradece, porque se não fosse por aquilo, ele com certeza teria morrido. Kokushibo estende a sua espada e usa uma nova combinação com a respiração da lua, criando milhares de lâminas lunares. Eles tentam desviar, mas esse golpe na verdade era uma forma dele estender o seu poder, como se fosse uma espada feita de lâminas lunares. Kokushibo então ataca, os atingindo, e a cada golpe, mais golpe eles recebem. E quando Sanemi ia receber o golpe final, ele é salvo por Tokito, e Genin, vendo aquilo tudo, assustado com o poder dele, se encoraja lembrando do conselho de Tanjiro, então devora o pedaço de espada de Kokushibo que havia sido quebrado, e a batalha continua com o Lua Superior 1 usando a sua respiração. Mas por um breve momento, Gyomei entrou no mundo transparente e pôde ver os pontos fracos de Kokushibo e pensou em um plano para atrasá-lo por um momento. Só assim eles poderiam derrotá-lo. Os três correm então juntos, desviando dos ataques, com Sanemi e Tokito seguindo Gyomei, na esperança dele ter visto algo para criar uma abertura, e Kokushibo reage usando seu poder, mas Gyomei desvia de tudo. Ele tenta bloquear, mas uma abertura foi criada para o ataque de Sanemi, que viu a chance de usar a sua respiração do vento. E Kokushibo viu essa armadilha dessa abertura e desviou daquele golpe de Sanemi, mas ele não esperava que era uma armadilha dentro de uma armadilha, e foi atingido tanto por Gyomei quanto perfurado por Tokito, que o segurava com a sua espada fincada nele. Kokushibo se surpreendeu de
Gyomei tê-lo enganado, mesmo tendo tão recente acessado o mundo transparente. Então Sanemi e Gyomei vão em direção a Kokushibo com tudo, que era segurado por Tokito, e de longe, Genya, usando uma pistola embanhada com o poder da espada de Kokushibo, aproveita a abertura e atira. Tokito sabia que seria acertado por ambos os golpes, mas mantém Kokushibo preso mesmo assim. Genya atirou, e no momento em que as balas iam ser rebatidas, elas desviaram. Genya as controlava, assim como Kokushibo controlava a lâmina de sua espada, e as balas o atingiram. Então raízes saíram dos ferimentos que fincaram em Kokushibo, o prendendo no chão. E ele então percebeu que era uma técnica de Oni, e ele olha para Genya e entende que no momento em que ele comeu a espada com seu poder, ele despertou uma técnica de Oni. Agora Kokushibo estava preso, e Gyomei pula com tudo para dar o golpe final. E quando estava prestes a morrer, Kokushibo usa o seu poder e do seu corpo saíram centenas de espadas, repelindo o ataque de todos, que foram jogados para longe. Sanemi e Gyomei aproveitam um momento para pular nele de novo. Tokito se desespera, porque se esses dois morrerem, ninguém poderia enfrentar o Muzan. Ele então tenta dar o seu máximo para fazer algo e derrotar Kokushibo antes que eles morram se sacrificando. Então, para sua surpresa, a sua lâmina fica vermelha, despertando a lâmina mais poderosa que existe, que estava fincada dentro de Kokushibo, que ferem ele como fogo, o consumindo por dentro e o imobilizando. Ele então corta as árvores, mas Genya usa de novo a técnica, fazendo crescer mais raízes nele, dando o momento perfeito para Sanemi e Gyomei, que atingem em cheio Kokushibo. O ataque não perfura o pescoço, e eles se concentram e atacam de novo. A grande bola de metal e a espada de Sanemi se chocam, fazendo as lâminas ficarem vermelhas, e então o impacto e a explosão destroem a cabeça de Kokushibo. A cabeça se desintegra por completo, mas o corpo continua lá, e percebendo que ele iria se regenerar, eles continuam atacando o corpo de Kokushibo com tudo, mas ele então se regenera totalmente e a sua cabeça de volta, e libera uma nova forma, mas então vendo o seu reflexo de monstro, e lembrando de seu sonho de quando ele era uma criança, que era de ser um samurai, uma parte humana de Kokushibo desperta, e ele então entende o quão terrível havia se tornado, e isso cria uma brecha, e ele é atingido em cheio. Kokushibo, Lua Superior 1, é derrotado e morre. Enquanto morre, ele lembra da sua vida e do seu irmão, e de como ele se tornou um Oni. Mas isso tem em outro vídeo à parte no canal. Voltando, Sanemi continua lutando e liberando seus golpes, mas Gyomei o pega dizendo que a luta já havia acabado, mas entende que ele estava lutando inconsciente. Mesmo derrotado, ele continuou lá. Infelizmente, Tokito e Genya morreram, e os dois restantes, Gyomei e Sanemi, partem para a missão final, que é a de enfrentar Muzan. Tanjiro e Tomioka sabem das mortes pelos corvos e lamentam, mas precisam continuar indo em direção a Muzan para que nada seja em vão. Mas algo aconteceu. Um esquadrão de caçadores recrutas chega no local antes dos Jashiras, e o herdeiro de Wayashiki se desespera, mandando eles irem embora. Se o Muzan os absorvê-lo, ele vai se recuperar, mas era tarde demais. Muzan sai do casulo e em sua forma final os devora um a um. Tamayo naquele momento já estava morta. Muzan absorveu por completo, e no caminho Tanjiro esbarra com Yoshiro, que sente a morte de sua mestre. E depois de recuperado e alimentado, Muzan então decide ir atrás dos Jashiras restantes e acabar de vez com todos eles. O herdeiro de Wayashiki se desespera, mas é tirado do pânico por sua irmã, dizendo que eles ainda têm uma missão a fazer. Eles voltam a liderar os outros pilares através dos corvos, ordenando que todos que estão vivos precisam se agrupar para enfrentar Muzan juntos, senão ele vai atrás de um a um. Afinal, eles ainda têm o plano B. Mesmo que o Muzan não seja derrotado e os Jashiras enfrentarem ele em batalha e conseguir tempo, o sol vai nascer e ele morrerá. O pilar do amor e da serpente estão tentando parar o Lua Superior 4, que controla o castelo. E naquele momento, algo aconteceu. Muzan alcançou o seu rival, Tanjiro, o herdeiro da respiração do sol. Assim que ele e Tomioka veem o Muzan em sua forma final, Tanjiro se desespera lembrando de sua família, mas Tomioka o acalma para ele se controlar em batalha. Muzan começa a falar, mas Tanjiro rebate dizendo que vai enfrentar. Mas em sua mente, Tanjiro sabe que não tem como. Muzan tinha regeneração absoluta e não podia morrer mesmo que sua cabeça fosse cortada. Então eles tinham que fazer o plano B dar certo. Eles tinham que prolongar a batalha até o sol nascer. Muzan começa atacando usando seus tentáculos. Tomioka e Tanjiro desviam, mas uma abertura é criada e Tanjiro parte para cima com tudo, mas era uma armadilha. Um dos tentáculos atinge o seu olho, mas ele é salvo por Tomioka. Então Muzan percebe o plano deles, mas ele diz que não adianta. A fortaleza do Castelo Infinito não pode ser penetrada pela luz do sol. É inútil querer ganhar tempo com ele aqui. Dentro desse castelo, o sol jamais o tocaria. Além do mais, os pilares que enfrentavam no Lua Superior 4 haviam sido mortos, e Tanjiro agora sem um olho, devido ao ferimento de Muzan, com raiva parte para cima dele desviando de seus golpes. Mas assim que Tanjiro ia ser atingido, Mitsuri e Obanai aparecem para ajudá-lo. E Muzan não entende aquilo. Ele tem o poder de ver através dos olhos de seus Onis, e o que ele via através dos olhos do Lua Superior 4 eram aqueles dois pilares mortos, mas na verdade algo havia acontecido. Yoshiro havia interceptado o Lua Superior
Superior 4 e estava controlando ela, a enganando com uma visão falsa. Mas então a batalha com esses pilares começa, com eles atacando e desviando de cada golpe. Muzan estava então em pânico, tentando retomar o controle de Nakimi, a Lua Superior 4, mas era atrapalhado por Yoshiro, que além disso, agora controlava a fortaleza e atrapalhava o Muzan em batalha, abrindo o chão e ajudando os outros pilares. Muzan, não tendo escolha, mata Nakimi, fazendo com que o seu sangue exploda ela, e ela morre, e todos ficam surpresos com o que ele fez. O chão abre, e Yoshiro perde o controle e todos caem. Muzan, aproveitando isso, fere mais uma vez Tanjiro, usando o seu tentáculo. Então, a fortaleza inteira se desaba. Todos caíram para fora, e em meio aos escombros, o plano deles foi atrapalhado. Eles tinham que ganhar tempo em batalha contra Muzan até o amanhecer, e assim que isso acontecesse, eles iriam usar a Nakimi para liberar a fortaleza, então expor Muzan ao sol, que morreria. Mas como Muzan matou Lua Superior 4, a fortaleza se abriu antes da hora. E então, para o desespero de todos, faltava 1h30 até o nascer do sol, e eles tinham que segurar o Muzan ali, em batalha e em espaço aberto. Os pilares sobreviventes saem do escombro, e Muzan arrebenta tudo à sua volta com seus tentáculos, furioso, revelando que desvendou o plano deles, de que era segurá-lo na fortaleza até o amanhecer, e vai com tudo pra cima deles. O pilar da serpente do amor tenta lutar com ele, e em um rápido movimento eles conseguem cortar o pescoço de Muzan, mas nada aconteceu. Afinal, Muzan tem a regeneração instantânea. Tomioka, vendo aquilo sem alternativa, entra em batalha, e quando Muzan ia dar o seu golpe final, caçadores recrutas entram na frente, os salvando. Muzan então revela que quem morre na hora pelo seu ataque está melhor do que quem sobrevive, isso porque ele coloca na ponta do seu tentáculo o seu sangue, que introduz nas pessoas no ataque. Então Tanjiro Kamado estava morrendo devido ao excesso do sangue de Muzan, que age como um veneno. Nezuko naquele momento desperta, sentindo a morte do seu irmão, e corre em direção a ele. Os outros pilares tentam lutar contra o Muzan, mas não dá. Ele é muito poderoso, e aos poucos eles são atingidos devido aos seus inúmeros ataques. E quando Mitsuri ia ser atingida mortalmente, ela é salva por Gyomei, que se desculpa pelo atraso. E Sanemi chega por trás e finca sua espada na cabeça de Muzan, então joga vários recipientes de álcool que são destruídos pelos tentáculos de Muzan. E Sanemi então joga um fósforo e Muzan pega fogo naquela explosão. Muzan então ri desse truque sujo, e agora os pilares restantes devem segurar Muzan até o nascer do sol. E enquanto isso, Tanjiro está morrendo. Se eles vão conseguir, a gente vai saber no próximo mini arco final da batalha de Tanjiro contra Muzan. Mas é isso, vimos todo o arco do Castelo Infinito, que faz parte do arco final, que é dividido em duas partes, a parte do castelo e a parte da batalha do nascer do sol, que o Tanjiro vai voltar para ajudar. Mas isso fica para o próximo vídeo, então deixa seu like, porque isso me ajuda muito, porque dá muito trabalho fazer esse tipo de conteúdo, você não tem ideia. E eu espero que você tenha gostado. E para de enrolação, vamos logo conferir essa última batalha no próximo vídeo. Aqui no canal tem a origem do Lua Superior 1 e do Akaza, que é o Lua Superior 3. Então se você quiser ver, tem aqui também. Mas é isso, eu sou o Marcos e te vejo no próximo vídeo. Valeu!